Irmãos, eu vou falar a matéria da capa, né? Da capa. Que o senhor Gilmar Mendes falou, né? Ele falou. Tá aqui, ó. Mendes diz que a existência de narcomilícia evangélica no Rio foi relatada durante reunião com Barroso. Ministro afirma haver acordo entre traficantes e evangélicos. Narcotráfico tem histórico de ataques e intolerância religiosa em comunidade no Estado. Então, olha aí. Mutirão institucional entre todas as forças, poderes e setores, porque o crime está sofisticado. Recentemente, o ministro Barroso presidiu uma reunião no Supremo sobre essa questão, uma reunião extremamente técnica. E um dos oradores lá falou de algo que é raro de se ouvir, de uma narcomilícia evangélica, que aparentemente se dá no Rio de Janeiro, onde, portanto, haveria hoje já um acordo entre narcotraficantes, milicianos e pertencentes a uma rede evangélica, ou integrados a uma rede evangélica. Veja, é algo muito sofisticado. Anteontem estive com o governador do Mato Grosso, que disse que o PCC tomou todas as cidades mais importantes do Estado. Então, isso exige ações de Banco Central, de COAF, sim, de Receita. Não é só polícia. Por outro lado, por que nós chegamos a essa situação, inclusive, que envolveu o Exército, com as GLOs? Um pouco pelo colapso das polícias. Agora, irmãos, ligar igreja evangélica ao narcotráfico, né? Eu vou dizer que se você puxar aí, existe uma fumaça aí sobre a igreja do bispo, né? Não vou falar o nome, mas é do bispo que tem emissora de TV, que ele, no início da sua trajetória, foi usado para lavagem de dinheiro no narcotráfico no Rio de Janeiro. Existem muita fala disso na internet, né? Existe muita fala sobre isso na internet. Até que a gente sabe, né? Isso é algo que eu vi na Amazônia, que é onde se fabrica, né, o negócio, onde se planta e se fabrica. Eu estou dizendo coisas que eu já vi. Crentes plantando a folha e pastores sendo chamados para orar. Orar. Para que o negócio passe, né, pela polícia para chegar no seu destino. Mas é triste. É triste. É triste nós vermos, né? A irmã Sara está dizendo que tem um vídeo mostrando o Macedo. O pastor Carlos esteve lá na Amazônia, né? A gente combateu isso lá. É triste, né? Tem um vídeo do Macedo orando por Maduro. Então, existem muitas coisas, irmãos, né? Muitas coisas que ocorrem. E aí, quando eu vejo uma matéria como essa, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus disse que os escândalos viriam. Mas ai daquele povo se jogar no rio. Então, a gente está diante dessa repercussão aí, e a repercussão do pastor Anderson Silva, né, que se filiou ao PP e teve uma reunião com o ministro do Naim, um cara que defendia o JB até debaixo d'água. Eu também, nessa questão, eu digo para vocês, sobre a questão do Anderson Silva,
A gente tem que saber a gente precisa entender até que ponto a fala com o ministro ela é prejudicial. A gente precisa ser inteligente nessa área. A igreja, e aí eu vou dizer a igreja, não a placa, não a denominação, mas nós como igreja precisamos estar atuante no mundo, né? Atuante no mundo. O Momius mandou essa matéria ligada ao assunto do Gilmar Mendes. Uma matéria ligada ao Gilmar Mendes. Olha só. Há, de fato, um narcopentecostalismo e traficantes evangélicos? Categorias como traficante evangélico, narcopentecostalismo ou narco-religião incorrem no problema ético que surge que tráfico e religião ou pentecostalismo se fundiram, tornando uma só coisa. Ainda bem que o Momis me lembrou aqui. Irmãos, tem uma comunidade, tem pessoal do Rio de Janeiro aí, eu não sei se é uma comunidade que se chama Israel ou é um grupo de tráfico de drogas que se chama Israel. Até o nome dos becos das ruas é os nomes bíblicos. E o dono dessa comunidade, no Rio de Janeiro, olha, o pastor André do Rio de Janeiro fala dessa triste realidade, a comunidade de Israel, existe coisa, irmão, uma coisa, se ele vai matar alguém, primeiro ele manda a pessoa aceitar Jesus. Começa por aí. Então, ele manda a pessoa se arrepender e ir para o céu. E tudo na comunidade de Israel, inclusive envolvendo o traficante, está ligado à Bíblia. É da facção TCP. Eu não sei se vocês já viram, mas tem documentários sobre isso, que existe tudo que está ligado a ele, ao tráfico, a comunidade dominada por ele, está ligado à Bíblia. Com certeza, irmãos, é o filho de alguém crente. Infelizmente. Agora, você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar o camarada colocar uma arma na cabeça de qualquer bandido e dizer assim, aceita Jesus, porque você vai morrer agora, você vai ver Jesus. Você vai ver Jesus. E aí, irmãos, por os traficantes ser desviados da igreja, ser filhos de crente, já sabe que no Rio de Janeiro eles destroem, o Comando Vermelho não gosta de macumbeiro ou terreiro dentro do morro. Sem tolerância religiosa, segundo a lei. Mas o Comando Vermelho manda destruir todos os terreiros, e não gosta de macumbeiro. E tem vídeos na internet mostrando eles derrubando os terreiros. E aí existem outras coisas. E aí, irmãos, é o TCP que não gosta de macumbeiro. A irmã Gilmara, pelo jeito, é do Rio de Janeiro. Obrigado por falar isso. Obrigado, irmã. Então, veja bem, aonde está o TCP não tem terreiro. Eles destroem tudo. E outra questão, irmãos, é que, aí eu vou dizer, se algum pastor nos morros, e aí eu estou dizendo algo que eu ouvi falar, eu não estou confirmando isso aqui, mas eu ouvi falar, recebe dízimo do tráfico. Isso aqui é muito sério, irmãos. É muito sério o que eu vou falar aqui. Se algum pastor recebe dízimo do tráfico, ele tem que orar pelas armas e orar pelo tráfico. Então, imagine, se o cara recebe dinheiro, ele tem que orar para que como que se o domínio ali ganhe. E isso é só o sangue de Jesus.
Então, a matéria aqui, né, mostra isso aqui, ó. Embora não seja propriamente um fenômeno novo ou recente, a relação entre crime e religião, sobretudo evangélica pentecostal, tem obtido uma espécie de nova onda de visibilidade, notadamente em função das aparições do complexo de Israel. É essa que eu estou falando aqui, ó. Com isso, termos como traficante evangélico, narcopentecostalismo ou narcorreligião têm sido cunhados por jornalistas e pesquisadores para definir o fenômeno de amanhamento ou mesmo mistura entre religião e vida do crime. Enquanto pesquisador do tema, gostaria de chamar a atenção para alguns elementos ancorados no contexto da pesquisa etnográfica que realizei na favela Cidade de Deus, que me fizeram hesitar quanto ao uso de tais categorias. Em primeiro lugar, é preciso salientar que desde a primeira década dos anos 2000, pesquisadores como Cristina Vidal, César Teixeira já diagnosticaram de certos efeitos oriundos da mudança da paisagem religiosa em favelas cariocas sobre a vida do crime. O trabalho de Vital já apontava como o crescimento da religião evangélica na favela do Acari havia tido um impacto considerável sobre os traficantes locais. O trabalho de César Teixeira, por sua vez, mostrava como essa coabição entre pentecostais e traficantes no mesmo território havia contribuído para a emergência de uma nova categoria, tipificada como favelas cariocas, a dos ex-bandidos. Esses últimos, Teixeira bem indicava, não se referiam aos ex-agressos do sistema prisional, mas aqueles que haviam abandonado a vida do crime por intermédio da conversão religiosa ao pentecostalismo. O meu trabalho na Cidade de Deus, que se dá entre os anos 2011 e 2014, e que foi recentemente publicado sob o título Anjos do Fuzil, uma etnografia das relações entre tráfico de drogas e religião pentecostal na favela Cidade de Deus. Também diagnostica fenômenos semelhantes àqueles percebidos por Vital e Teixeira. Nele, argumento como a existência de uma complexa coabitação entre traficantes de drogas e evangélicos no território da favela Cidade de Deus teria produzido um duplo fenômeno. De um lado, um estilo de pentecostalismo particular, gerado na relação com uma forma de vida do crime com um ambiente caracterizado pela recorrência de situações violentas. De outro, um tráfico de drogas que abraça, em boa parte, uma cultura, uma linguagem, ou mesmo uma gramática pentecostal. Tal fenômeno teria produzido uma complexa relação entre coabitação, como Vital bem já apontava, o Vital bem apontava, e eu exploro na primeira parte do meu livro. E aí, irmãos, existe até a linguagem pentecostal na boca dos traficantes. Por quê? E aí vamos falar o outro lado. Assim como existe, e aí eu vou dizer sem medo de errar, pastores bandidos, existe muito homem e mulher de Deus dentro das comunidades. Está aqui o pastor André. Para quem não conhece o pastor André, ele mora dentro de uma comunidade. Nós temos o projeto Arrependa-se dentro da comunidade. Nós montamos uma base lá junto com o pastor André. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Outro pastor, Carlos Vieira, está aqui, que é pastor dentro de uma comunidade. Muita gente não sabe, mas o pastor Carlos Vieira era o traficante do bairro, que ele é pastor hoje. E ele se converteu a Jesus dentro do presídio. Eu não sei se poderia falar isso aqui, pastor Carlos Vieira, mas eu estou testemunhando. Nós temos o pastor Edivando de Fortaleza. Olha só, pastor Edivando de Fortaleza,
que se converteu também dentro da cadeia e vivia no tráfico de drogas e hoje é pastor. E são homens de Deus que tiveram um encontro real com Jesus e foram transformados pelo poder do Evangelho. E olha que coisa tremenda, irmãos. O pastor André, que está aqui, que é pastor de comunidade, tem o projeto Arrependas. Pastor Carlos Vieira, que está aqui, que é pastor de comunidade e saiu do tráfico. Pastor Edivando, que sempre está aqui. Olha só, a irmã Janiele é a ovelha do pastor Carlos Vieira aqui. A irmã Janiele é a ovelha do pastor Carlos Vieira. Está aqui na live. Mostra a transformação e o poder do evangelho nesses lugares. Então, eu participo de todos eles, irmãos. Olha só. Eu participo Deus abençoe a irmã Edileuza. Eu participo do trabalho direto com o pastor Carlos Vieira, pastor Edivando e pastor André. Eu estou junto com eles nas comunidades. E o único poder, irmãos, que pode transformar um traficante ou um viciado é o evangelho. E aí nós temos inúmeros testemunhos e história. Então, por muitos serem afastados e filhos de crente que estão lá hoje no crime, até a linguagem deles é como se fosse linguagem de evangélico, tem temor. Agora eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Eu já pastoreei, eu não sei se tem alguém aqui de Vila Velha, Espírito Santo, mas eu fui pastor de uma igreja na Rua do Lixo. Se tiver alguém aqui do Espírito Santo, a igreja que eu pastoreei, ela ficava no pé da Terceira Ponte, após o shopping Praia da Costa, ao lado direito. Irmãos, até eu ficava constrangido, escute o que eu vou dizer. Até eu ficava constrangido com o respeito que os traficantes, os vendedores de droga e até os moradores do bairro tinham pela minha pessoa. Para você ter ideia, se fosse ter festa na rua e tivesse culto na igreja, o traficante dizia assim, ó, só vai ter festa depois que o pastor Carlos terminar o culto. Só para vocês terem ideia. Se tivesse homem batendo em mulher lá na favela, eles me chamavam. Se eu entrasse, meu irmão, no beco ou na rua, eu colocasse meu pé e eles me vissem, os homens tiravam a mão das mulheres na hora. Então, são lugares, eu estou dizendo para vocês, lugares aonde se tem muita experiência com Deus, né? O pastor André está aqui, o pastor André, a igreja do pastor André é no último degrau do Morro do São João. Do Morro do São João. E lá no pé do morro, aí não é no Morro do São João, né, pastor André? Nós temos uma base do projeto Arrependas, aonde foi feito Natal Missionário, aonde está tendo culto, aonde tem vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E eu vou dizer algo aqui, meu irmão. É nesses lugares que você vê a igreja, né? O presbítero que nós consagramos lá com o pastor André, que está auxiliando ele na base do projeto Arrependas, lá também era do tráfico, viciado, e hoje está lá servindo a Jesus e ganhando alma para Jesus. Os obreiros do pastor Carlos Vieira está aqui, né, que a gente agora vai ter outra consagração em abril, mas também tudo vieram do tráfico. Irmãos, a igreja que nós construímos em Fortaleza no ano passado era na igreja, no local onde eram os inimigos do crime do pastor Carlos Vieira. Que está aqui, ó, o pastor Carlos Vieira está aqui na live. Nós temos uma igreja lá junto com o pastor Carlos Vieira. Olha só, aonde o povo era inimigo, queria matar ele.
o povo queria matar ele. Tem uma igreja lá agora que foi construída e o pastor Carlos Vieira está lá onde o povo queria matar ele e o povo tem que respeitar ele lá agora porque ele é pastor. Então, pode haver esses pastores que estão sendo investigados aí, ligados ao tráfico, ou podem pegar os filhos dos crentes e associá-los a evangélicos? Pode. Pode. Mas, meu irmão, quando existem igrejas sérias, existem pessoas transformadas pelo poder. O que o senhor quer dizer? Eu estou dizendo que existe fogo nessa fala do Gilmar Mendes. Não estou dizendo que não existe, mas eu estou dizendo que o efeito da igreja nas comunidades é muito maior do que esses bandidos, esses pastores bandidos que se associam ao tráfico, lavam dinheiro para o tráfico ou fazem coisa errada. O poder do evangelho é muito maior. É muito maior. Para onde o povo corre quando o negócio pega nas comunidades? Para onde o povo corre? É por dentro da igreja, meu irmão. Olha só, irmã, a irmã Granaci sabe onde é a rua do lixo onde eu fui pastor. Entre 2014 e 2016 eu fui pastor aí. Então a Bíblia diz, olha só, o pastor que pastoreia a igreja, onde nós temos a igreja lá agora, que nós construímos com o projeto Arrependa-se, era inimigo do pastor Carlos. É só o evangelho que faz isso, meu. Vocês estão entendendo o negócio que eu estou falando para vocês? É só o poder do evangelho que faz isso. É só o evangelho que faz isso. O homem não tem poder de fazer isso. A polícia não tem poder de fazer isso. A polícia não tem poder de fazer o que o evangelho faz dentro das comunidades. Não. Agora, existe. Eu não estou dizendo que o que o Gilmar Mendes falou não existe. Eu estou dizendo que existe. Mas para nós que trabalhamos no campo, a gente sabe que o efeito de igrejas evangélicas em comunidade tem trazido homens e mulheres do tráfego e transformado em pais de família, em homens de valor, em mulheres de valor, transformados pelo poder do evangelho. Por quê, meu irmão? Porque não existe remédio psiquiátrico, psicólogo, que transforme um drogado, que tire uma pessoa do crime. O único remédio é Cristo, é a cruz de Cristo. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho transforma, o evangelho liberta. Eu acredito no poder desse evangelho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu acredito, irmão, no poder desse evangelho. Porque eu fui liberto pelo evangelho. Eu fui transformado pelo evangelho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu acredito no poder do evangelho. Eu acredito. Mas o que eles querem é tirar o poder da igreja, né? A irmã Matilde também, acho que a irmã Matilde é do Rio de Janeiro, né? Então, eu fui liberto pelo poder dessa palavra. E é só o evangelho, meu irmão, que transforma um pecador,
em um novo homem, em uma nova criatura. É só o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E aí, infelizmente, né, o Rio de Janeiro, tem muita gente que não sabe, mas o Rio de Janeiro, ele foi consagrado a Zé Pilintra, né? É assustador quando você estuda a história do Rio de Janeiro. A história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi consagrado ao Zé Pilintra. Então, e aí quando você estuda sobre Zé Pilintra, então o Rio de Janeiro fede maconha. Infelizmente, é isso. É a coisa mais natural do mundo você ver pessoas fumando maconha no Rio de Janeiro. Infelizmente, né? E aí o pastor André, olha o que o pastor André disse aqui, irmãos, ó, onde a polícia entra com dificuldade, a igreja entra com facilidade. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E é verdade. Existem lugares, uma comunidade que a polícia nunca vai entrar. Né? Existem lugares que o caveirão não sobe. O caveirão entra no pé da comunidade. Mas a igreja está lá. Com uma palavra, né? Com uma direção, com um discernimento espiritual. E é nessas horas que nós precisamos valorizar o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos no propósito do jejum, né? E eu gostaria muito, irmãos, que você que não participou nenhum dia do jejum, entre no jejum amanhã, no quarto dia desse propósito, 6 horas da manhã. Acordar 6 horas da manhã é para quem quer vencer na vida, irmãos. É para quem quer vencer. E venha, irmãos, para o jejum. Todo mês a gente faz um jejum. E jejum é para mortificar a carne. Né? Eu contei o testemunho no início da live. Faz alguns dias que eu e a missionária estamos em oração. E Deus já deu a causa da irmã Mônica, e hoje eu contei o testemunho do irmão Francisco. 10 anos com uma causa na justiça. 10 anos com uma causa na justiça, Deus deu vitória para ele, segunda-feira. E eu creio que você vai mandar seu testemunho. Você vai mandar o seu milagre. Você vai mandar, dizer, pastor, Deus abriu a porta, o juiz assinou, a herança saiu, a causa, o documento foi assinado. Você vai testemunhar. E tem coisa, irmão, que a gente só vence na oração e no jejum. Não é em outro lugar. É no jejum e na oração. É no jejum e na oração. Então, a gente tem chamado vocês para o compromisso, né? E esse compromisso é com Deus, não é comigo, é com Deus. E a gente vê o efeito, irmão, sobre as pessoas. Amém, irmãs? Deus abençoe. Quinta-feira, 5 horas da tarde, vamos orar e a causa vai ser julgada em nome de Jesus. Irmãos,
Eu quero que você tenha essas experiências que muitos irmãos estão tendo. Jesus é o mesmo, né? Jesus é o mesmo e a senha é a mesma. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. O Senhor disse através do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. O profeta também disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora Isaías foi profundo, quando Isaías disse: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto ele ainda está perto. Isso aqui me diz sobre arrebatamento. Se a Bíblia nos convida a buscar enquanto nós podemos achar, é porque vai chegar um tempo que as pessoas buscarão e não encontrarão. E esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Então, busque ao Senhor enquanto você pode achar. E invoque a Ele enquanto Ele ainda está perto. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, porque está chegando o tempo que muitos buscarão e não encontrarão. A porta da graça ainda está aberta. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu quero dizer, irmãos, nos ajude também no projeto, né, da Angola. Dia 24 de maio a gente está indo para Angola. Nós iremos deixar lá uma escola de música, vamos auxiliar 100 crianças e fazer a obra de Deus em 3 províncias em volta de Luanda. E eu quero que você faça parte dessa história. Falta ainda pagar o pedreiro da casa do nosso missionário que está sendo reformada no Amazonas. Os programas de rádios missionários para a glória de Deus já foram pagos. E não deixe de lançar a tua semente. Mas essa semana Deus tem falado muito comigo sobre generosidade. A alma generosa, ela é farta, ela transborda. E muita gente não entendeu, né? Não entendeu ainda o poder que existe em lançar semente na terra, em ser generoso. Amém, irmã Maia. Em ser generoso é uma senha de prosperidade. Nós somos desafiados, né? Desafiados a ser generoso, né? A Bíblia diz, Provérbios diz, aquele que tapa o ouvido ao clamor do necessitado, clamará e não será ouvido. Meu Deus. É forte, né? Clamará e não será ouvido. Clamará e não será ouvido. Então, nós precisamos, irmãos, fazer missões. Pastor, não quero te ajudar, vou ajudar missões aqui na minha igreja, vou fazer missões. Irmão, faça. Esse sábado, eu nem sei se está aqui na live, quinta-feira passada, eu aconselhei um jovem desejoso de fazer a obra de Deus, um empreendedor. Eu falei, rapaz, aluga piscina de bolinha, cama elástica, faz uns
em saquinho com doce, vai para um lugar carente, reúna crianças, dá o doce para as crianças e prega o evangelho. Você está fazendo o reino. Compra 50 marmitas e vai entregar para morador de rua. Você está cumprindo o propósito. Compre cesta básica e ajude alguém. Irmãos, pessoas prósperas amam ajudar o necessitado. Aí você fica esperando que um pastor, que alguém mande você fazer. Irmãos, peça ao Espírito Santo para ouvir, abrir os teus ouvidos, para ouvir o clamor do mundo. O clamor de desespero das almas. Desespero das almas. Clamor, irmãos. Então, tem muita gente, eu falei isso hoje pela manhã, tem muita gente que está ofertando e dizimando e não está prosperando, não está crescendo, porque está jogando semente em terra seca, em terra improdutiva. Tem que ter um propósito naquilo que a gente semeia. E quando existe generosidade em semeadura, meu irmão, Deus te faz um depósito de milagre. Por quê? Porque ele encontra em você alguém que ele pode descarregar bênção. Por quê? Porque você não fica com a bênção para você, você é generoso. Então, como você transborda para as pessoas que estão à sua volta, Deus vai descarregar bênção sobre a tua vida. Você está entendendo? Agora, se você é igual o mar morto, tudo que você recebe de vida, você não gera, não produz, não transborda, tudo que você recebe gera morte. Agora, quando Deus encontra um coração generoso, uma alma que semeia, que lança semente, ele descarrega a bênção mesmo. Por quê? Porque ele vê em você o ponto de contato ao necessitado. Ao necessitado. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o texto, irmã Janiel, Mateus 13, 23. Olha aí a irmã Edilene, olha que coisa tremenda, irmãos. Ela levou alimento para uma senhora hoje e a senhora chorou. É deixar, quando uma pessoa ela recebe, você está deixando Jesus na vida da pessoa. E aí, o texto que a irmã Janiele colocou aqui, eu falei no jejum hoje de manhã. Mateus 13, 23. Irmãos, é muito forte esse texto. Porque a questão é, olha o que diz Mateus 13, 23. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e entende. Esse dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Quem ouve a palavra e entende, certamente viverá de acordo com ela. Olha só, o que foi semeado em terra boa. Aí a gente sempre olha para onde semear. Agora, a pergunta é, que terra é você? Essa é a pergunta, que terra é você, meu irmão? Que tem recebido semente e a semente está morrendo. Como é, pastor, que eu me transformo numa terra boa para lançar semente? É aquele que ouve a palavra e entende. Quem ouve a palavra e entende, uma semente gera 100, outra gera 60 e outra 30. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, primeiro, você tem que saber que terra você está semeando. Porque a terra que você tem que estar semeando é aquela que ouve a palavra e entende. Começa por aí. A palavra, a pessoa ouve a palavra e entende. Então, se existe entendimento da palavra, você pode lançar semente. Se não existe entendimento da palavra, você vai lançar a semente e não vai produzir. Isso é aonde você lança a tua semente.
A terra boa é aqueles que ouvem a palavra e praticam. Só que nessa manhã, no jejum, eu falei sobre isso. Que terra é você? Que terra é você? Você é a terra boa que ouve e entende, que quando recebe semente produz? Por quê? Porque se você for uma terra boa, que quando a semente chega em você, você multiplica a semente, você gera mais, Deus descarrega a bênção sobre essa terra. Deus vai descarregar a semente sobre você. Por quê? Porque a terra boa é aquela que está alinhada ao propósito do dinheiro, ao propósito de Deus. Que terra é você? Que terra é você? Que terra é você? Você é uma terra seca, uma terra improdutiva, uma terra que está gerando crescimento? Porque prosperidade é crescimento, meu irmão. Prosperidade é crescimento. Então, e uma das senhas de prosperidade é ser generoso. Glória a Deus. Irmãos, eu vou orar. Amanhã eu vou liberar uma palavra sobre vocês. Eu vou liberar uma palavra sobre vocês amanhã, à noite, amanhã, 6 horas da manhã, né? Entre no jejum amanhã. Mas, hoje é dia 12 de março. A cada segundo que passa, a cada minuto que passa, nós estamos mais próximos de ver Jesus como Ele é. E ver Jesus como Ele é. Está muito próximo, irmãos. Tudo que nós estamos vendo está apontando para a volta do Filho de Deus. A qualquer momento nós veremos Jesus como Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto isso na minha alma, no meu espírito. Está mais próximo. E graças a Deus o tempo está passando rápido, né? Graças a Deus o tempo está passando rápido. Não se preocupe pelo tempo estar passando rápido. Glorifica a Deus pelo tempo estar passando rápido. Porque a qualquer momento nós vamos estar sentados com Abraão, Isaac e Jacó. A qualquer momento nós vamos estar assentados com Abraão, Isaac e Jacó. A qualquer momento. A qualquer momento. Nós nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó nas boldas do Cordeiro. Glória a Deus. Então não fique triste porque o tempo está passando rápido. Se alegre. Porque está muito próximo o nosso encontro com o nosso amado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A irmã Maia está dizendo que sonhou com uma festa muito linda. E a missionária Raquel teve um sonho que ela estava vestida de noiva e um portal engolia ela. Ela desaparecia nesse portal. A minha irmã também teve um sonho que eu subi ao céu com um grupo de pessoas. Não faz nem 20 dias. A minha irmã de sangue teve um sonho que ela me via com um grupo de pessoas desaparecendo no céu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Nós vamos nos conhecer lá, mamãe. Aí, olha só. Aí ela está um pouco fraca na fé. Falou misericórdia no sonho. Jesus veio e eu fiquei. Deus está despertando o seu povo em sonhos. Glória a Jesus. A volta de Cristo está muito próxima. Amém? Deixa eu orar por você. Paizinho querido, muito obrigado por mais uma live. Obrigado pelo teu povo. Ó Deus, obrigado, Deus, porque tudo que está acontecendo na política, na religião, na economia, no mundo em que nós estamos vivendo, a multiplicação da iniquidade, a falta de amor, ó Deus, a incredulidade, o ateísmo, tudo isso está nos apontando. O abandono da fé.
a apostasia que está acontecendo no mundo, o esfriamento espiritual. Tudo isso está nos mostrando, Pai, o cumprimento fiel da Tua palavra. Nos agracia, Deus, nos enche da Tua graça, nos fortalece na graça, nos fortifica na graça que há no Senhor Jesus. Ó Deus, nos reveste de amor, que é o vínculo da perfeição. Unge a nossa cabeça com azeite fresco, Senhor, até o nosso cálice transbordar. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acompanhe todos os nossos dias. E que possamos, ó Deus, como Davi disse, habitar na Tua presença para todo sempre. Senhor, nos envolve com a Tua graça. Oh, glória! Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória! Renova mesmo, Senhor. Renova mesmo. Renova essa serva, esse servo que está sem força. Não é pela nossa capacidade, é pela Tua graça, Senhor. Aleluia, fortalece, renova mesmo, Pai. Renova o Teu povo. Não nos permita voltar atrás, olhar para a direita, para a esquerda. Que os nossos olhos venham estar fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continua falando conosco em sonhos, em visões, em revelações. Mas fala conosco, Senhor. Nos ensina a ouvir e obedecer a Tua voz. Ouvir e obedecer a Tua voz. Ensina. Em nome de Jesus. Nos capacita, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos dá uma noite de sono abençoada. E continua falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que presença gloriosa que desceu sobre nós aqui agora. E tem pessoas sendo renovadas em casa agora, meu irmão. Deus falou comigo aqui agora. Que Ele está renovando as forças dos seus filhos. Que maravilha. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Não é pelo falar, não é muito falar. É o poder do Espírito. Você não vai morrer espiritualmente. Você não vai morrer espiritualmente. O Senhor está te dando vida agora. O Senhor está enchendo a tua alma de alegria, de gozo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus por essa presença gloriosa. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui novamente para mais uma live, e à noite, às 21 horas, nós estaremos aqui ao vivo novamente, para mais uma live. E amanhã eu quero pregar, irmãos. Quero pregar a palavra de Deus. Deus abençoe o pastor André, pastor Carlos. Pastor Edivan está meio sumido, hein, pastor Carlos? Deus abençoe, desculpa, né? Eu falei, né, dos trabalhos, mas eu creio que foi para edificação, para falar que ainda existe homem de Deus e mulher de Deus nas comunidades. Amém? Não deixe de lançar a sua semente no projeto Arrependa-se. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.